Tiros pelas ruas de Jardim Camburi, em Vitória. Policiais estavam atrás de um casal que havia roubado um carro. Um dos disparos quebrou o vidro de uma cobertura no 10º andar de um prédio. Esse pedreiro que estava na rua quase foi atingido. Aí quando eu percebi que era tiro, que passou uma bala zunina e acertou algum ponto aqui. Aí eu peguei com esse jeito de me proteger. As imagens do crime. Câmera registra momento em que policial civil foi abordado pelos dois criminosos. Eles obrigam o investigador a descer, ele se afasta, pega a arma e atira. O comparsa chegou a mandar mensagem perguntando como estava o colega. Motorista morre depois de capotar com o carro na serra. O acidente envolveu 5 veículos e parou a BR-101. Pai do jovem que assassinou a ex-namorada desabafa. Tem vergonha do que aconteceu e diz que o filho errou e tem que pagar pelo crime. Acidente entre ônibus e caminhão em Linhares. Um pedestre que passava pela calçada foi atingido. 2 adolescentes são assassinados em Cariacica. Estavam em uma casa usada por traficantes para preparar droga. E incêndio atinge Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. A gente já volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Universitário de psicologia e orientador de usuários de drogas a se livrar do vício é preso depois de uma perseguição policial. Mauro confessou que teve uma recaída. Ele e uma mulher roubaram um carro em Jardim Camburi. A polícia foi atrás e precisou atirar. Alguns disparos atingiram carros e até o vidro de uma cobertura que fica no 10º andar de um prédio. Os tiros atingiram a área de lazer da cobertura deste prédio de 10 andares. Pouco antes, crianças brincavam na piscina. Estilhaços de vidro ficaram espalhados por toda parte. Foi muito perigoso, porque quebrou o vidro e atingiu a piscina toda, né, o deck todo, então corria muito risco. Você viu os disparos, barulho, gritaria? Sim, bastante. Eu vi uns 10 barulhos de tiro. A gente pensa até na própria casa, né, a gente não tem segurança mais. Porque, apesar de ser o último andar ainda, que eu penso assim, eu tô mais segura, né? Não foi. Foi o meu que foi atingido, o último andar. Os disparos foram efetuados por policiais civis que investigavam Mauro Calmon Júnior, de 48 anos. Ele conduzia esse carro roubado pelo bairro Jardim Camburi, acompanhado de Josete dos Santos Barbosa, de 32. O parente da proprietária do veículo roubado avistou o automóvel e acionou a polícia. Policiais civis relataram que perseguiram a dupla por várias áreas em Jardim Camburi. E ao chegar aqui na rua Silvino Greco, precisaram atirar no veículo roubado. Eles justificaram que essa foi a única forma para conter Mauro, que dirigia em alta velocidade, e evitar que ele pudesse atingir pessoas que passavam pelo local. As balas acertaram a roda e a parte traseira do veículo. Este carro, que estava estacionado na rua, também acabou atingido. Esse pedreiro conta que por pouco não foi baleado. Quando eu vi, estava vindo atirando. Estava pensando que era aquelas pistolas de assentar gesso, não tem? Deu vários tiros, que é tiro seco, né? Aí quando eu percebi que era tiro, que passou uma bala zunina e acertou algum ponto aqui, que eu vi que era bala. Aí eu vi os carros correndo. Aí eu peguei com esse jeito de me proteger. A situação é que eles vieram atirando, não sei se estavam atirando realmente no carro ou então pro alto, né? Que os policiais, tudo a paisana, né? Que foi carro normal. Mauro confessou que esse foi o segundo veículo que roubou esta semana. Usuário de drogas desde os 15 anos, chegou a ficar 2 sem o crack, mas há 15 dias teve uma recaída. O estudante de psicologia disse que estava empenhado em ajudar outras pessoas a deixarem o vício. Muito cedo, tive problemas muito sérios com drogas. E há um bom tempo eu vinha limpo, né? Venho buscando dentro de um grupo de muita ajuda, né? Eu tenho um trabalho onde eu ajudo pessoas com problemas com drogas, eu salvo vidas, sabe? Esse é o meu trabalho, na verdade. Mas há 17 dias atrás eu tive uma recaída. Passei por uma situação, um namoro, situações, né, emocionais que levam ao uso. Eu tive uma queda. E aí, droga, fez isso. Vocês estão vendo aí, ó. Eu trabalho com dependência química, sabe? Você é uma espécie de orientador? O que você faz? Exatamente, como terapeuta, sabe? Tem pessoas, tem famílias, tem uma quantidade de famílias aí
que vão estar vendo essa reportagem vão falar, caramba, Mauro, sabe que eu fui usado para... Mas só que consegui ajudar alguns, não consegui me ajudar. A acompanhante também é usuária de crack e contou que a intenção de Mauro era devolver o carro. Qual era o objetivo de vocês com o carro? Largar, devolver o carro. Os dois foram levados para o DPJ de Vitória. As algemas nas mãos de Mauro são para ele a solução dos 33 anos tentando largar o vício. Ficar preso seria a chance de se libertar do crack. Isso aqui já está sendo a volta por cima. Tá? Eu acredito que melhor ter sido preso, se eu fosse na rua, eu teria morrido. Uma forma de Deus arrumou de preservar a minha vida. O que o crack faz com as pessoas, né? O Mauro sabe bem. A vida é feita de escolhas e nem sempre fazemos as escolhas certas. Mas algumas são muito claras. Vão nos levar ao fracasso emocional, profissional, ao fracasso moral. Quem busca prazer e coragem nas drogas prevê o futuro no presente. Há muitas formas de se sentir feliz, de enfrentar as batalhas diárias. Mas para isso é preciso humildade, paciência e trabalho. Para as dezenas de pessoas que o Mauro ajudou a vencer o vício, fica a mensagem do mestre que fraquejou na caminhada. Que a prisão do estudante possa servir de lição e de libertação. Para ele que vai pagar pelo crime que cometeu e para aqueles que estão livres das grades, mas presos às amarras do vício. A Polícia Civil informou que os policiais atiraram para atingir o pneu do carro e evitar a fuga. Durante o trajeto, os policiais alegaram que um objeto foi jogado para fora do veículo. Mesmo assim, será feita uma perícia nos bens atingidos. Comparsa de bandido que morreu depois de tentar assaltar um policial civil chegou a mandar mensagens perguntando aonde estava o colega. Não sabia que ele já estava morto. A polícia descobriu também nas mensagens de celular que os dois planejavam roubar a moto para cometer outro crime. O policial está parado no sinal. Os bandidos armados vêm correndo, obrigam o investigador a sair da moto. O policial sai, se afasta um pouco. Enquanto os criminosos sobem na moto, ele pega a arma e atira na perna de um dos bandidos. O outro sai correndo em meio aos carros. Repare que na ação, vários veículos estão atrás da moto. Um homem também passa ao lado e nem percebe nada. O bandido foi atingido na perna, mas não resistiu. Morreu no hospital. A tentativa de assalto aconteceu neste cruzamento no bairro Alvorada, em Vila Velha. Este caminhoneiro de 44 anos estava próximo ao local onde tudo aconteceu. Disse que populares tentaram impedir o socorro. A população queria que não socorresse. Deixa morrer, porque é bandido, foi assaltar o cara certo, que foi assaltar um policial. Um dos disparos atingiu a moto do policial. Com o criminoso, a polícia encontrou este revólver com bastante munição. Chama a atenção o fato de o crime ter acontecido num horário de grande movimento. De acordo com a investigação, o policial só não atirou no outro bandido porque ele correu. Portanto, já não era mais uma ameaça. O treinamento deve dar a ele a condição dele analisar uma determinada circunstância e não efetuar um disparo para pôr em risco a vida de outros. E em segunda análise, também o risco dele atirar com a pessoa em fuga, ele estaria saindo da situação de legítima defesa para uma situação de homicídio. Então, na verdade, ele preparado, foi assim, extremamente louvável a sua atitude, no sentido de não ter atirado no outro meliante que fugiu e que é questão de tempo para que a gente possa prendê-lo. As investigações apontam que a dupla de criminosos planejava roubar uma moto para cometer outro assalto. É que antes do crime, os dois bandidos trocaram mensagens pelo celular que denunciam isso. A polícia encontrou essas conversas no telefone do bandido que morreu. Nesta mensagem, o assaltante que fugiu diz: "Aê, vamos pegar uma bicicleta na hora do almoço para buscar nossos 15 mil reais. Vamos pegar a bike onde? Você tá com a caneta?" Na linguagem deles, bicicleta significa moto e caneta significa arma. Parece que a moto seria o instrumento para a prática de um outro crime, Então eles assaltariam essa moto
ao que parece pela mensagem, para poder praticar um assalto em algum outro local. O bandido que morreu se chamava Carlos William de Alvarenga, de 25 anos. Ele tinha várias passagens pela justiça por roubo e cumpria pena em regime semiaberto. Ainda sem saber que Carlos estava morto, horas após a tentativa de assalto, o comparsa ainda mandou estas mensagens. O que houve com você, parceiro? O que houve? Fala comigo. A gente tem a expectativa de localizá-lo o mais rápido possível e convocamos a população a que, caso tenha alguma informação sobre o paradeiro desse segundo autor, que denuncie para o 81 e a polícia prontamente fará o seu trabalho no sentido de prendê-lo. Acidente grave na BR-101 Norte, na Serra. Um jovem que dirigia sem o cinto de segurança morreu na hora. O acidente envolveu 5 veículos e parou a BR-101 na altura do bairro Campinho da Serra. Este carro ficou completamente destruído. O condutor, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos. A força da batida foi tão grande que o veículo branco capotou cerca de 30 metros depois do acidente. O motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Valdemar Costa Júnior não usava o cinto de segurança. Os outros envolvidos saíram sem nenhum ferimento. A polícia investiga as causas do acidente. O Fox ficou sem reação, né? Houve a colisão e ele perdeu o controle do veículo vindo a capotar. Agora, as circunstâncias como esse Siena foi arremessado ou invadiu a contramão, a gente está analisando para a gente poder fechar esse caso direitinho. Em Linhares, acidente em um cruzamento. Uma caminhonete bateu em um ônibus. De acordo com a polícia, o coletivo seguia pela rua João Calmon e o outro veículo pela Governador Lindenberg. Depois do impacto, o condutor da caminhonete perdeu o controle, invadiu a calçada e atingiu um pedestre. Uma loja também foi atingida. Populares ajudaram no resgate às vítimas. O estado de saúde do pedestre é estável. Os ocupantes da caminhonete já tiveram alta. A morte da jovem Bárbara Richardelli chamou a atenção pela brutalidade e frieza do agressor, ex-namorado da vítima. O rapaz de 19 anos surpreendeu amigos e principalmente o pai, que resolveu desabafar a dor. Diz que o filho precisa pagar pelo que fez. O desabafo em uma rede social é o lamento de um pai que viu o filho se transformar em assassino. Era impossível imaginar que aquele jovem bonito, de boa família, cometesse um crime tão grave: matar friamente a ex-namorada. O empreiteiro Carlos Eduardo Cunha, pai de Christian Cunha, de 19 anos, foi a público demonstrar sua indignação e tristeza. Estou sem chão, perdido e decepcionado. Minha vida acabou. Estou me empenhando para que a justiça seja feita na forma exata da legalidade. Tenho vergonha do que aconteceu, tenho muita tristeza por conta de tudo isso. Bárbara ficará para sempre em minha memória, pessoa doce e cheia de alegria. Meu filho destruiu sua vida e a da família de Bárbara. Ele errou e pagará por isso. Vergonha, tristeza, decepção, sofrimento. São apenas palavras. O que sinto nesse momento é muito pior. Desculpem meu desabafo. Vou tentar superar tudo isso. De um lado, uma família que perdeu a filha morta cruelmente sem chance de defesa. Do outro, um pai que perdeu um filho e ambos foram condenados. Um a ficar atrás das grades, o outro preso à angústia de tentar entender, o que é difícil explicar. Christian estrangulou a ex-namorada Bárbara Richardelli, de 18 anos, depois a golpeou até a morte. Passou horas ao lado do corpo, fez até um lanche. Parecia indiferente, frio, dono de um sentimento que causou estranheza até mesmo a quem lida diariamente com a violência. Espanta porque após ele achar até que tinha matado ela, porque naquele momento ele não tinha matado ela, ele foi a um bar próximo, comprou um churrasquinho, comprou um guaraná, sentou ao lado do corpo, ficou comendo, ficou bebendo esse guaraná, até que ele percebeu que a vítima se mexeu, fez um barulho, e aí ele se apossou de uma cavadeira e passou a desferir vários golpes na face da vítima, e aí então ele acabou por matá-la.
Depois de matar, o jovem procurou a mãe de Bárbara e lhe deu um abraço. Ofereceu ajuda para encontrar a jovem até então desaparecida. O que explicaria uma atitude assim? É característica das personalidades psicopatas ou sociopatas, como alguns autores chamam, que exatamente são pessoas que têm o que marca o seu transtorno de personalidade é que eles são muito frios. Considero que as pessoas em volta, ou as pessoas que lhe interessam, como se fossem objetos seus pertences. As famílias, resta lidar com perdas e suas diferentes dores. Fez com a minha menina. Era um moço de menina. E domingo, parentes e amigos de Bárbara vão fazer uma caminhada em Vila Velha para homenagear a jovem. A prisão do pedófilo de 36 anos flagrado fazendo sexo com crianças. Ele registrava tudo em vídeos. De acordo com o delegado, muitas meninas são de 5 ou 6 anos. O homem foi denunciado pela ex-companheira. A filha dela também foi abusada pelo suspeito. Renato Modesto do Carmo, de 36 anos, foi preso no município de Barão de Cocais, em Minas Gerais. Ele estava com mandado de prisão em aberto por pedofilia. Em 2012, a ex-companheira dele descobriu que ele abusava da filha dela, no caso, a enteada dele. O crime aconteceu na Serra. As investigações da Polícia Civil apontam que a menina, hoje com 17 anos, foi abusada dos 11 aos 16. Nós rastreamos os locais por onde ele passou. Ele saiu daqui, foi morar em Patinga e mudou para 2 ou 3 municípios distintos. E no final do ano passado ele acabou se envolvendo em um acidente de trânsito em Minas Gerais. Ele estava na posse de um veículo da empresa que trabalha. Nós identificamos a empresa, fizemos o contato com o setor de pessoal da empresa e descobrimos onde ele estava. Solicitamos a ajuda de um colega, delegado de Minas Gerais, doutor Tiago, que prontamente nos atendeu e cumpriu a prisão e foi recambiado para o estado pelos nossos policiais. Em um dos vídeos encontrados pela Polícia Civil no computador de Renato, aparece um homem com as mesmas características que a dele, fazendo sexo oral numa menina que não tem mais do que 5 anos de idade. E o pezinho de uma outra criança também aparece no vídeo. Todo o material encontrado pela polícia vai ser investigado e periciado. Agora, o vídeo que nós acabamos de ver ali, de você tendo relação sexual com a sua enteada, pelo que a gente viu ali, ela não tinha 17 anos. O corpo que a gente vê ali não é de uma criança de 17 anos. Ela tinha bem menos, né? Ela fazia depilação a laser, moço. Ah, ela fazia depilação a laser. Sim. Dá pra acreditar que essa menina tinha 17 anos e que ela fazia sexo com ele com consentimento? Não dá para acreditar e nós temos certeza que não tinha. Como também existem imagens de outras crianças que você vê que são realmente crianças, que não têm 5, 6 anos de idade. Mas essas pessoas, como eu já falei anteriormente, elas têm consciência do crime que cometeram e elas fazem o possível para que você acredite que elas não abusaram e cometeram apenas um assédio ou crime de menor proporção. Depois dessas acusações graves contra você, o que você acha que vai acontecer com você na cadeia? Tem medo? Tenho. E você sabe o que fazem com pedófilo na cadeia? Todos têm, né? Estuprador na cadeia, né? É. Sabe o que fazem, né? Sabe que não vai ter vida fácil lá. Né? Correto. O acusado foi encaminhado para a prisão. 2 adolescentes foram assassinados em Cariacica. Estavam em casa usada por traficantes para preparar a droga. O local onde o crime aconteceu era usado por traficantes, segundo informações da polícia. O atirador foi ao local em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, com os alvos certos. O primeiro a morrer foi o adolescente Estevan Henrique Alves Loureiro, de 16 anos. Já o amigo de 15, Stefano Lopes Almeida Vicente, chegou a ser socorrido por populares, mas morreu ao dar entrada a um pronto atendimento. Na chácara onde eles estavam, a polícia encontrou pedras de crack e material para o preparo e embalo da droga. Há suspeitas de envolvimento das vítimas com o tráfico da região. A seguir, incêndio destrói grande área do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. A gente já volta em um instante só. Incêndio no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. O fogo atingiu uma grande área do parque e, para conter as chamas, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio de um helicóptero. De acordo com o IEMA, equipes de conservação da reserva também ajudaram a conter o fogo. A preocupação é que um incêndio chegue a moradias vizinhas.
Ainda não se sabe o que pode ter causado a queima, nem o tamanho da área atingida. Em 2008, o fogo destruiu 30 hectares de mata de restinga do parque. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma excelente noite e até amanhã.